Bem-vindo a mais um podcast Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, assessora de imprensa, e estou sempre por aqui trazendo um convidado especial para falar mais sobre boas práticas, assessoria de imprensa, PR, o futuro da comunicação. E eu trouxe vários jornalistas e gosto de trazer também o pessoal que trabalha como eu. E hoje o papo é de dona para dona de agência. A gente tem uma confraria de assessoras de imprensa, porque a gente fala assim que é o momento que a gente ali pode desabafar, falar, né? E eu já trouxe algumas convidadas aqui, a Luciana Munaretti já esteve aqui no Pode Ser Pauta, e hoje eu trago uma outra convidada. Mas antes de apresentar a convidada, quero te pedir para seguir o canal do Pode Ser Pauta, no canal do YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de áudios. Aproveita para encaminhar para quem está começando nessa área de assessoria de imprensa e precisa entender o que são boas práticas, e também para aquele seu cliente que precisa entender um pouco mais o que pode ser pauta na imprensa. Cássia Caricol, muito bem-vinda! Obrigada, A Cássia é Cris. fundadora da Inside Out, PR, né? Que a gente Sim. usa o PR bastante, Sim. tem vários clientes, é jornalista geminiana, mãe, né? Também, empreendedora. E tá aqui hoje conosco no Pode Ser Pauta. Muito obrigada, Cássia, Obrigada por a ter vindo. você, Cris. Obrigada a você. Bom, essa extensão do papo que a gente tem na confraria, Pois vir é. aqui pro Pode Ser Pode Ser Pauta. Pauta, porque eu sou, enfim, fiel ouvinte e acho legal, obviamente, ouvir também o outro lado, né? A gente Com escuta muitos certeza. jornalistas aqui, que pra gente é sempre muito rico, mas eu acho que pra galera é importante também ouvir um pouquinho do bastidor, né? Do que a gente Com faz aqui do certeza. outro lado do balcão. E conta um pouquinho da tua trajetória aí, que você tem uma história muito legal. A gente se conheceu, acho que um pouco na pandemia, né? E por mundos muito pequenos, a gente ainda tem conhecidos, né? Pois é. A gente ainda tem uma amiga, sua prima, minha É. vizinha, minha amiga, Minha né? prima irmã, sua vizinha e muito próxima de você também, com quem, enfim, eu cresci, dividi minha infância e minha vida toda. Nossa, é Beijo muito louco pra você, esse Camila. ó, Camila, aproveita para ouvir esse podcast que tá imperdível aqui, Tá né? imperdível. E me conta um pouquinho, como foi essa tua trajetória? Como que você começou a empreender? O que veio antes disso tudo? Bom, eu sou formada em jornalismo, assim como você, geminiana faladora, né? A gente, enfim, eu fui pro jornalismo. E fui para o jornalismo, nunca fui com uma ideia de, vou ser jornalista de TV, ou vou trabalhar numa revista de moda. Eu nunca fui muito direcionada, assim, para nenhuma, sabe, não tinha um sonho de um lugar. Eu queria me comunicar, eu queria escrever, eu queria falar, assim. Acho que como boa geminiana eu queria pôr para fora o que eu pensava de uma forma mais estruturada. Eu fui para a faculdade buscando isso. E logo no começo da faculdade eu entendi que a comunicação corporativa era o meu lugar, assim, porque Muitas caixinhas diferentes, né? Mas ali o que me encantou, Cris, foi o lugar da estratégia, assim, foi esse pensamento estratégico de comunicação que logo no começo da faculdade me despertou. E eu direcionei muito minha carreira daí a partir desse encantamento que ali na faculdade me veio. Eu cheguei a trabalhar em redação, uma redação de revistas pequenas, numa fase de estágio, que eu acho que foi importante também, porque me fez conhecer, obviamente, um pouquinho ali da dinâmica de um fechamento, de uma apuração, até para que, indo para o outro lado do balcão, eu pudesse entender, né, como funcionava, mas logo eu fui para a comunicação corporativa. Eu trabalhei muitos anos atendendo a editora Globo, né? E eu ficava interna, então era quase como estar, né? Ser da editora. Eu trabalhei numa agência que cuidava da editora, mas ficava lá. E foi muito rico ali para mim, porque o produto veículo é muito difícil, né? E eu tô falando disso começo dos anos 2000. Trabalhar na imprensa, né? É um desafio. Exatamente, é um desafio, porque o teu produto é o concorrente do veículo que você precisa pautar. Então, e se você for considerar só o trade de publicidade, acaba sendo um nicho muito pequeno. Eu fiquei durante 5 anos na Editora Globo, e foi um exercício muito rico de ter que pensar a assessoria para além do óbvio, assim, de fato abrir novos caminhos, assim. E aí eu comecei, e dentro da Editora Globo eu ficava dentro da área da publicidade. Eu reportava direto para a presidência, mas eu ficava dentro da área da publicidade. E ali eu comecei a ter a visão da marca.
dos anunciantes. Aí começou a abrir a minha cabeça para o PR de fato e não para assessoria de imprensa. E aí de lá... Porque ali você aprendeu já que não bastava... Não bastava só a coisa da pauta, de vender pauta, de veículo, assessoria raiz. Só aquilo para o veículo, tendo um veículo como produto, não bastava. Então eu tinha que buscar já outros caminhos. Isso para esse teu cliente. Hoje o mercado é isso, né? Para todos os clientes. Exato. Né? Então acabou quase me antecipando um pouco o que foi a própria mudança do mercado, porque eu lá, num momento ainda onde a assessoria acontecia de uma forma mais tradicional, eu já tive que pensar diferente. E aí acabou me colocando já nesse caminho do que é o PR mais atual, que é essa coisa de fato mais abrangente. E aí depois eu fui trabalhar no Grupo ABC, com agência de publicidade de fato, como algumas das meninas da confraria, até por isso que eu fui parar lá. Pois é, não, e é muito engraçado, porque eu falo assim, vocês têm uma cabeça totalmente diferente da minha. Eu, como não atendo tanto publicidade, apesar de ter trabalhado já em eventos, assim, minha cabeça é muito diferente, é muito mais negócio sempre do que esse viés de publicidade, né? Exatamente, esse viés de publicidade também fez a gente, acho que abrir um pouco, para mim foi a continuidade do processo que eu comecei na editora, de abrir minha cabeça para um PR mais atual, que olha para outras linguagens, assim. E aí a Inside Out, na verdade, nasceu desse lugar, assim, né? Eu trabalhei depois no Grupo ABC, e aí eu fui trabalhar numa agência boutique, onde eu conheci a Lívia, que é a minha sócia. Tá. Eu vindo com o meu background do mercado editorial, de assessoria, de comunicação corporativa, e a Lívia da publicidade. Mas a publicidade ela também... é publicitária? Ela é publicitária de formação, ela tem especialização em entretenimento, ela foi estudar entretenimento em Los Angeles, fez teatro a vida inteira, assim, tinha um pouco desse lugar, mas acabou trabalhando com marca. O que é muito... pertinente, assim, nesse nosso encontro é que é isso, a Lívia traz esse lugar lúdico, mágico da publicidade, do entretenimento, e eu venho com o lugar mais pé no chão. Mais corporativo. Mais corporativo do jornalismo e da assessoria de imprensa, e a gente se encontrou nesse meio do caminho. Ela tinha uma grande experiência de marcas, já tinha trabalhado na marca, já tinha trabalhado em agência, e a gente se encontrou justamente aí. Foi uma conexão muito genuína, assim, desde o primeiro dia, assim, Cris. A gente entrava numa sala de reunião, em meia hora a gente saía com um planejamento, assim, a gente se completava muito bem. E aí, quando eu saí da agência, eu fui fazer um freela, chamei a Lívia para trabalhar comigo nesse freela. Ela também já estava querendo sair da agência, e aí esse freela virou um outro freela, que em 2 meses virou Inside Out. Vocês fundaram quando? Em janeiro de 2016, 17? 16. 16, tem 10 anos. 10 anos. Mas assim, nos últimos 2, 3 anos, você triplicou o tamanho da agência, né? Eu acho que da pandemia para cá, a gente vem crescendo ano a ano, assim. Eu sempre falo que a pandemia... Eu não posso dizer que a pandemia foi a razão de uma virada na nossa história, na trajetória da agência. A gente já tinha se preparado para isso. A pandemia, graças a Deus, não nos limitou. Mas eu acho que a gente já vinha se preparando para isso. Mas na pandemia, de fato, em 2020, a gente começou a fazer uma virada de crescimento mesmo. A gente começou a se estruturar mais. E é isso, a gente ficou 2 anos, por 2 anos só eu e a Lívia. Com 2 anos e meio, a gente contratou a primeira funcionária. E aí a coisa começou a crescer e hoje a gente está com mais de 50 pessoas na equipe. Não, é bastante. Eu fiquei né, quando eu vi a festa, o ano passado, retrasado, que eu vi, eu falei, nossa, casa, como tá com uma equipe enorme, né? E assim, é difícil lidar com muita gente, né? Desafiador. Desafiador. Hoje em dia a gente ocupa muito mais o papel de empresária do que, de fato, nesta operação da mão na massa ali, ou da assessoria, enfim, das diferentes linguagens que a gente tem hoje na agência, né? Hoje, a assessoria é uma das linguagens que a gente tem e oferece para os clientes, mas hoje eu tenho um cliente que a gente não faz assessoria, por exemplo, eu faço outras, né? Que eu tenho outras entregas. A gente tem uma área de digital grande, né? Então, a gente cuida de toda a estratégia de digital de vários dos nossos clientes. A gente tem uma área de produção, então hoje eu faço desde produção de material até produção de eventos dentro da agência, para os nossos clientes e para um cliente que queira uma ação pontual. A gente tem a parte de marketing de influência,
que é sempre com o olhar a partir da marca, né? A gente não faz a gestão de influenciadores, porque eu entendo que isso acaba gerando um conflito. Tem muitas agências que fazem. Tem agências que estão especializadas nisso, né? Ou mesmo as que tem as duas coisas, né? Que tem a parte de assessoria e de trabalho para a marca e também faz a gestão de influenciadores. A gente tomou por opção não fazer, porque eu acho que acaba tendo um conflito, assim. É meio que inevitável, né? Você acabar alocando as pessoas que você gere nos clientes que você tem dentro de casa. Então, a gente preferiu não seguir esse caminho. Então, a gente só não, porque já é muita coisa. A gente desenvolve as estratégias de marketing de influência para as marcas e para os clientes. Hoje você tem no portfólio muitas marcas de beleza e luxo até, né? Sim, muito. O mercado de luxo entrou na nossa vida a partir dessa agência onde a gente foi trabalhar, que era uma agência muito focada, onde eu e Lívia nos conhecemos, que era uma agência muito focada no mercado premium, no mercado de luxo, e aí a gente acabou trazendo um pouco disso para a Inside Out pelas conexões que a gente foi fazendo, e tem muito a ver, Cris, com o olhar. O mercado de luxo é um mercado do cuidado, do detalhe, do feito à mão, do curado, e este é o modelo da Inside Out. Para clientes de luxo e para clientes mainstream também. A gente aplica esse mesmo conceito para os clientes mainstream também. Então, hoje a gente tem das duas coisas. A gente tem marcas dentro do segmento automotivo, por exemplo. A gente atende Hyundai, a gente cuida de toda a estratégia de digital de Hyundai, que é uma marca gigante, de volume. Acho que a última vez que a gente se encontrado, você tinha fechado essa conta, tinha acabado de fechar essa conta, exatamente. E que tá fazendo um ano agora. Um grupo grande, né? Então, só de Hyundai, a gente tem um time de 17 pessoas. Então, focado em Hyundai, todo mundo exclusivo para esse cliente. Mas eu atendo, por exemplo, o Jaguar Land Rover, que é o outro lugar, que é o luxo, é o topo da pirâmide, é o luxo, é o carro de 2 milhões, é a coisa pensada para pouquíssimos. A gente está trabalhando no lançamento de um carro agora que tem 5 edições, 5 unidades. É muito exclusivo, né? É muito exclusivo. Então, pensar no evento, na ativação, em como vai ser a entrega, em como vai ser a comunicação com este cara. E, obviamente, eu preciso não falar só com os 5 compradores, eu preciso, como marca, também criar um posicionamento. Então, como é que é? São 2 universos completamente diferentes, mas onde a gente aplica o mesmo olhar dessa curadoria muito, muito personalizada. Esse é o nosso grande diferencial. E hoje você trabalha também, olha a maquiagem dela, gente, coisa mais linda, tipo assim, a gente aqui, ó. Inspirada em MAC. Vamos aproveitar e falar dos nossos clientes, vamos, né, maravilhoso, porque assim, a gente veste. Agora é a hora do merchan. Hora do merchan. Inclusive, a gente acabou de tomar um cafezinho aqui. Ainda tô com o meu aqui, um pouquinho. Tchim. Coffee Lab, patrocínio Coffee Lab, novo cliente da agência, então maravilhoso. A gente... Muito bom esse, inclusive. Esse aqui é um blend da Raimunda. Gente, os cafés são sensacionais, maravilhoso. Tá? Depois eu vou deixar esse aqui com você já, pra você provar, que delícia. Tá? Muito obrigada. A Coffee Lab fez um lançamento das cápsulas. Eu vi no teu Instagram. Você viu, né? E estão incríveis. Ela fez um arco-íris com cápsulas maravilhosas e a qualidade. Então, assim, eu falo que quem toma, ela ainda é boazinha. A Isabela ainda fala assim, pode adoçar e tal. Eu falo, não toma com açúcar. Não, estraga o café. Estraga o café. Tem que tomar puro, entendeu? Claro. E esse café tá muito sensacional. Aproveita pra conferir, porque é muito, muito gostoso. E aí você, essa maquiagem linda, maravilhosa. Eu fui lá, gente, na agência, é um paraíso para as mulheres. Acho que é o problema. Ela atende só a MAC, né? A gente atende o grupo Estée Lauder, né? Também, é verdade. 7 anos. Então, hoje a gente tem MAC, Too Faced, Clinique e Estée Lauder. Eu ia ficar sair tudo do meu salário. Clinique e Estée Lauder, a gente, por exemplo, não faz a parte de assessoria de imprensa hoje, mas a gente faz toda a parte de ativação, de digital, Agora, MAC e Too Faced, a gente faz tudo. Assessoria de imprensa, digital, seeding, influenciadores, toda estratégia de seeding, os eventos de lançamento, tudo com a gente. MAC, obviamente, me convidar esses eventos aí, com né, certeza. amiga? Preciso ir. E aí, isso aqui é inspiração, essa maquiagem aqui, inclusive, foi uma maquiagem que Kátia Araújo, que é a artista nacional da MAC, que é maravilhosa. Eu vi ela um dia fazendo no Instagram dela. Fica super bonito esse lápis azul, né? E é o tipo de coisa que jamais eu usaria na minha vida, de pensar numa sombra cobre com um lápis azul Tiffany. E dá certo aí. Agora virou minha marca. Eu adoro. Muito bom. É muito legal. É
O universo da maquiagem tem uma questão artística, assim, desse lugar da criatividade, que de uma certa forma tem uma relação muito grande com o que a gente faz também, né? Que é Sim, trabalhar sim, com sim. criatividade, com esse lugar do lúdico também. Então, é um cliente muito gostoso de fazer. E a gente tá de 7 anos com eles já. Eu acho que você tinha que fazer só uma reivindicação para eles. Qual? Voltar o Back to Mac lá. Lembra que Voltar ao aquela da campanha da troca? troca, É. amiga? Eu sempre ganhava um batonzinho. Tô Tá bom, vamos triste. tentar. Tá, vamos voltar essa campanha. Vamos. Volta, era Back to Mac. Back to Mac, né? É. Vamos voltar essa campanha, vamos botar hashtag aí, voltar essa campanha. Mas era assim, eles faziam essa campanha numa época que não tinha essa questão de economia de retorno e tal, né? Zero. De reciclagem. E eles tinham essa coisa, entregue sua embalagem, né? Entregue era um número de A embalagem MAC e é uma ganhava. marca muito pioneira. É uma marca de... E esse é talvez uma das coisas mais gostosas de trabalhar com MAC. É uma marca que puxou muita transformação, assim. Desde isso, de ter sido a primeira a fazer... pensar em reuso das embalagens, em pensar nessa coisa da sustentabilidade, até foi a primeira marca a ter variação de tom de base, né? A pensar em tons e subtons de pele. Hoje em dia isso é Sim, obrigação. Hoje eles têm 500 biotipos, né? Você fala, eu não sei nem. Mas a MAC Eu me foi a perco primeira. até, né? Mas é a numeração, né? De saber Exatamente. sua numeração. Né? E foi a primeira a trabalhar isso no mercado mundial de maquiagem. Isso é muito potente. Foi a primeira marca a ter uma trans numa campanha. O programa hoje da MAC de diversidade é fortíssimo. Dentro do grupo Estée Lauder como um todo, é fortíssimo. A gente tem, enfim, uma série de iniciativas da marca nesse lugar de diversidade, de inclusão. É uma marca que puxou muito, extremamente artística no uso da maquiagem, nessa coisa da expressão e da liberdade, coisas que 20 anos atrás não existiam, não eram faladas, assim, a gente tinha, era o básico do básico, assim, a maquiagem era quase para você se esconder e se camuflar, assim, então é muito potente, assim, esse legado da MAC, e obviamente isso permanece até hoje, é uma marca sempre atenta a isso, e depois de 7 anos de conta, a gente obviamente 7 acabou anos criando... você já atendem eles? 7 anos atendendo a Bastante marca, tempo. é muito tempo, E como é que você entrega resultados para eles ou mensura, né? Isso é um desafio tão grande, porque quando a gente tinha lá só o clipping, que era a raiz, né? Era mais fácil, né? E como que você mostra realmente o valor ali né, da tua estratégia, do PR? Como que é isso? Eu acho que depois de 7 anos junto, eu acho que na verdade para todos os nossos clientes, assim, tem desde MAC, que é um cliente que está 7 anos, na casa como Hyundai, que é um cliente que está fazendo 1 ano agora, a gente, enfim, essa semana inclusive assinamos a renovação do contrato. Uau, top! Muito muito bom. felizes, exatamente. Porque quando dá um ano, você fala que fez um bom trabalho, Fez né? um bom trabalho, né? exatamente. Você fala, vou respirar, né? É. Mas daí que não pode baixar, né? Daí que você tem que entregar mais. Sem dúvida nenhuma. Aí o sarrafo sobe um pouco mais, né? Cada ano. Eu falo que isso, inclusive, é uma coisa que a gente sempre fala. Atender um cliente durante muito tempo, obviamente, tem uma série de vantagens, que é você pertencer à marca, você passa a quase ser a marca. Isso, é uma extensão, né? É uma extensão, é o conhecimento, é esse... Às vezes a gente essa fala troca. Melhor do que o cliente sobre o produto, sobre, né, os valores. Com certeza, com certeza. E a coisa de você já saber o botão onde apertar, né? Só que também tem um lugar que o sarrafo vai ficando mais alto a todo ano, porque tem o desafio de se renovar, de pensar em coisas novas, em não cair na pegadinha do mais do mesmo, assim, né? Porque, quer queira, quer não, você também já sabe onde funciona. Confortável, né? Você já sabe onde funciona, você vai ali que é um lugar seguro. Esse é um lugar que a Lívia tem muito, é um papel muito dela na agência. A Lívia, ela fica nas áreas criativas e eu fico nas áreas operacionais. Tá. Esse é um papel muito dela. A gente fala assim, a frase da Lívia é, tá, e o que mais? Assim, não tem um dia que eu acho que ela não fale isso, assim. O lugar dela é, tá, e o que mais? Ela tá sempre provocando todo mundo a sair desse lugar do conforto, onde a gente já sabe da fórmula. A minha é qual? Putz, eu não sei se eu tenho uma frase assim como a dela. Entregou? Viu? Operacional, entregou? Talvez a minha seja mais do prazo, né? a do prazo. A do prazo. Eu acho que seja mais nesse caminho, assim. E do fluxo, sabe? Sim, esse é mais o meu lugar. Mas voltando a falar de resultados, que foi a tua pergunta. Eu acho que tem uma coisa de... Como a gente tem
essa personalidade de ser muito curada, de ser muito personalizada, a gente acaba quase que desenvolvendo métricas e KPIs Próprios. e para cada cliente, para cada desafio. Eu falo muito isso, que não tem. As pessoas, Não quais são dá. os seus KPIs? Depende. Depende. Depende da estratégia, Porque, depende do objetivo. porque assim, a Isso. reputação não é algo tão fácil de mensurar. E daí depende muito dessa estratégia. Agora, uma coisa que eu tenho Totalmente. certeza é que às vezes que as pessoas têm muito uma ideia de venda, né? Uhum. E eu não acho que a gente faz venda. Né? Eu acho que a consequência é a venda, né? Mas não é isso que a gente faz. Né? Eu acho que em assessoria certamente não, assim. Mas hoje a gente na agência trabalha com outras linguagens que Sim, são essas outras sim, são linguagens. Sim, ligadas ligadas. sim, redes sociais, por exemplo, Quando, né? quando a gente faz, por exemplo, Eventos. Né? evento, rede social e influenciador. Acho que assim, só assessoria talvez. E obviamente quando a gente entra num trabalho mais De de branding, publicidade, de branding, branding e de tal. construção, aí não. Mas assessoria, marketing de influência, produção, evento e digital, essas são, principalmente para essas marcas de varejo. A gente faz as estratégias de Black Friday, de Natal. Uhum. Aí tem Aí mensuração, né? Você mede. é venda na veia, assim, é 100%. É E você tipo, gosta pensar disso? no asset que funciona, e o dia inteiro com a marca, de tipo, acabou o estoque desse, entra aquele. Então é varejo na veia, assim. A gente fica bem louco na agência, assim. Quando começa a entrar ali outubro, que a gente já começa a pensar nas estratégias de Black Friday, aí até o final de dezembro é um pancadão, assim, a gente tem que pôr reforço na equipe, porque aí a gente faz toda a parte de saque, né, dos clientes, de digital, né, então a gente tem que botar reforço, porque aumenta muito o volume, aí é uma operação, é uma guerrilha ali quase, é o que lá no passado a gente chamava de marketing de guerrilha, né. E hoje vocês usam já a inteligência artificial para isso? Já. Vocês usam? Na operação, pouco ainda, tá, Cris? Porque eu acho que ainda tem um lugar. Acho que é interessante as pessoas, né? Porque assim, tem muita assessoria que às vezes quer ampliar o trabalho, mas tem que entender o que ela tem know-how também, É. né? Porque se ela não tivesse esse conhecimento, é muito difícil você entrar, né? Muito, muito. Eu acho que hoje a gente está olhando para AI, a gente tem até uma consultoria de AI que a gente trouxe para dentro da operação. Eu me inscrevi num curso, eu entrevistei o Álvaro Leme Eu da vi o Veja. episódio E ele maravilhoso. lançou um curso e eu já me inscrevi. Hoje eu já falei assim, Maravilhoso. amigos, tem cupom? Aquela pessoa, quem não chora não mama, né? Aí ele falou, pra você, Maravilhosa. amiga. Aí eu já me inscrevi no curso dele. Eu vi o episódio, eu achei incrível, assim. A gente está muito ligada nesse movimento e a gente trouxe uma consultoria para que dentro legal. da agência para despertar na gente este olhar de como é que a gente vai usar, como é que, porque Sacudir fará um pouco, parte, né? Sacudir, isso é inegociável, fará parte da nossa vida, em todos os aspectos. Então, como é que a gente quer que faça parte hoje? Como é que a gente quer usar essa ferramenta nova? E também na equipe, eu acho que tem um lugar ali comigo e com a Lívia muito da estratégia, e com a equipe, obviamente, num lugar de treinamento, de usar da maneira para extrair o máximo que a gente pode dessa ferramenta nova, dessa linguagem nova, sem perder o nosso lugar de curadoria, de personalização, de estratégia, né? do handmade, do mercado de luxo, do segmento premium. Então, esse é o lugar que a gente está hoje. Algumas coisas a gente está começando a automatizar, pensando em digital, que eu acho que é o lugar mais fácil, vamos dizer assim, e a gente está começando a olhar também para a parte de relatoria. Isso é uma coisa que dá, né? Exatamente, mas precisa ter treinamento, né, Cris? A galera precisa saber usar, que eu acho que hoje é o lugar que ainda está nebuloso no mercado. A gente tem começado a ver coisas feias, assim, né, na rua, com esse mau uso da AI, assim. Sim, com certeza, fica difamado, né? Exatamente, a gente está muito preocupado em fazer de um jeito certo e estratégico, assim. E essa consultoria está levando Ainda mais a com clientes gente. como você tem, né? São clientes muito grandes e tal, não dá para, né, arriscar. Não dá para arriscar, não dá para arriscar. A gente está olhando muito para um lugar de desenvolver os agentes de AI com o nosso pensamento. Então, esse está sendo o nosso treinamento e a gente está. Gente, já é difícil. Bom, eles devem ser mais rápido no aprendizado do que as pessoas mesmo, né? Mas muito mais. Muito. Assustadoramente mais. rápido, né? Porque assim, é tão difícil treinar uma pessoa, né? Eles aprendem mais rápido, né?
Você pode Lidar com brigar, pessoas é aqueles jovens, difícil, você né? pode xingar, brigar, né? Que não vai ter Pode. nenhum processo, nada, né? Exato. Nossa Senhora. Lidar com pessoas é complexo, né? Nossa, muito Essa, sem complexo. dúvida nenhuma, é a parte mais desafiadora do nosso dia a dia, né? E falando disso de pessoas, né? Eu acho que eu vi um vídeo você falando um pouco sobre isso, sobre que você defende que a comunicação é um ativo estratégico, né? E não apenas um custo, né? Que tem muitas empresas que a gente que já trabalhou nas empresas, né? Nas agências e tal, é sempre tipo, o primeiro corte vem comunicação, né? Como é que você encara e você trabalha isso com os clientes também? Porque às vezes acontece, né? Deles, vou retrair esse investimento, preciso cancelar. Qual é o teu speech, vamos dizer assim? Para o pessoal preparar o pessoal também, né? Para não cancelar. Porque eu também acho que, assim, às vezes, eu prefiro, às vezes, diminuir o escopo, mas convencer o Sem cliente dúvida. do que simplesmente cancelar, né? Eu acho que tem duas coisas importantes, assim. Hoje na Inside Out, hoje não, acho que desde sempre, na Inside Out como um todo, eu e Lívia, a gente sempre falava assim que a gente sempre soube que a gente não era boa para todos os clientes e nem todo cliente era bom pra gente. Inclusive, você já me indicou cliente de saúde. Você falou, não, Cris, o que eu vou atender de saúde aqui? Não quero. Não faz sentido pra mim. Eu acho que tem, assim, não tem essa expertise, não faz sentido. Ou o que ele espera não é o que a gente entrega aqui. Tem essa coisa de você saber quem você é, assim, o Sim. que você consegue entregar e o que você entrega bem. Então, tem uma coisa que eu e Lívia, a gente sempre fala que é assim, quando o cliente vem pra gente, vem um prospect, um cliente, onde a gente começa a entrar naquela dinâmica de ter que se provar pro cliente todos os dias, o provar que a gente é boa e faz a diferença, já não faz sentido. Já vai dar separação, né? Litigiosa, para não dizer outra coisa. Sabe o que eu vejo só, assim, eu já tive muitas experiências. Às vezes, é só a interface. Muito. É só interface. E às vezes, assim, eu falo assim, mas será que eu aguento? Eu já fiz de cancelar às vezes, né? Eu vou falar de novo de demitir cliente. Eu tenho um episódio que eu falei de demitir cliente, mas assim, às vezes é tão desgastante, não é só para mim, é pro time que tá no atendimento, que eu falo assim, eu prefiro perder esse cliente do que perder o atendimento. Sem dúvida nenhuma. Eu já demiti um cliente também nesse contexto, já te contei essa história no backstage, né, em outros encontros nossos. Não, porque assim, é tão difícil e assim, é desgastante. Totalmente. E às vezes é só interface, a pessoa sai, eu falo, dá pra voltar a atender o cliente. Você começa a ter aquela relação que ela começa a virar tóxica abusiva, literalmente. Sim, e você sim. começa a se questionar se você é boa mesmo, se você sabe o que você tá fazendo. Porque você começa nessa necessidade de você ter que estar o tempo todo provando que o que você tá fazendo faz sentido, que você tá levando tem fundamento, que tem conhecimento, olhar, pesquisa. É tanto essa cobrança de provação, de convencimento. Sempre mais um relatório, mais uma coisa, né? Ou na apresentação, assim, eu já ouvi muitas vezes, você também já deve ter escutado, você chegar na apresentação e o cliente falar, me convença. Esse é o tipo de coisa que hoje em dia eu já falo assim. Não, você me contratou, por que você me contratou? Paramos aqui a conversa. Porque já não vai para o lugar legal, assim, já. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto para quando a gente se posicionar nesse lugar da estratégia. É que a gente já chegou lá, né? É isso, Se graças a Deus. você tá começando, você vai ter que engolir alguns sapos. Tem que engolir alguns sapos. Mas eu acho que tem um pouco do se posicionar no dia a dia com esse olhar de estratégia e mostrar para o cliente que a operação ela é fruto de um pensamento que é muito rico e importante. E que a gente pode reduzir a operação. Mas esse pensamento aqui precisa ser mantido por uma questão de negócio e não de comunicação. Hoje, a comunicação é uma ferramenta de negócio. Eu acho que as marcas já entenderam isso há algum tempo. Eu acho que quando você faz essa inversão de entender a comunicação como parte do negócio, de novo, se a verba caiu, e a gente passa isso todos os dias com os clientes, teve redução de verba, putz, repensa o projeto, derruba um projeto X, derruba uma ação Y, o evento que ia ser para 50 pessoas, para 200 pessoas vai ser para 50, ou a super festa vai virar um almoço intimista, tá tudo bem. Ou nem vai ter, a gente vai buscar uma outra ferramenta, a gente vai fazer um seeding, que às vezes tem um custo digital, menor, né? Tá tudo certo, a gente vai encontrar o caminho, mas o pensamento tá ali. Quando o cliente entende a comunicação como parte do negócio, a gente não chega nesse lugar de vou cortar, vou reduzir, mas não chega no lugar de vou cortar, porque ele entende que o corte vai piorar a situação do negócio. Hoje a gente
tem muito nos clientes a gente ocupa muito essa posição de estratégia mesmo, assim. Jaguar Land Rover mesmo é um cliente que a gente é muito próximas, eu e Lívia, assim, né, do presidente, da diretora de marketing, e a gente senta para falar Você de acaba sendo negócio, agência para braço para tudo, né? para Porque você tudo. faz evento, tudo, toda a parte estratégica, É. né? E essa parte de sentar para falar do negócio, para a gente tá nesse lugar, assim, que eu acho que é o que, ainda para quem esteja começando e trilhando esse caminho, eu acho que é aí que tem que mirar. A consultoria, né? É, para esse lugar. Até porque é isso, o que vai ser do mercado amanhã, Cris? Né? Assim, a comunicação muda tanto. Mas o problema que eu acho na nossa área, numa das entrevistas até estava falando sobre isso, que todo mundo acha que sabe alguma coisa de comunicação, né? A gente é Ah, tão sim. invadido, né? É, Mas eu acho é. que Eu tenho uma irmã que é arquiteta, Cris. E é muito engraçado, porque a gente sempre fala a mesma coisa. Tem sempre ninguém tenta fazer um alguém. projeto, né? Não, mas sempre tem alguém que vira e fala assim pra ela: "Me dá uma opinião aqui". Não existe opinião, isso é o trabalho dela. É. Tipo: "Ah, eu tô mudando de casa, você não quer passar aqui e me dar uma opinião?". Não tem uma opinião, é o trabalho dela, e só que todo mundo acha também que sabe fazer. Tem um pouco Sim, sim, disso. sim. E na comunicação é a mesma coisa. "Ah, eu tô aqui montando quantas vezes você não ouviu? Eu tô montando um site, você não me dá umas ideias aqui?". Eu não sei quantas vezes eu não ouvi isso de pessoas próximas, amigos, parentes, enfim, porque tem um pouco disso, todo mundo achar que Uhum. sabe fazer. Não, e às vezes você dá o caminho para a pessoa num papo, né? Não E tá. aí, assim, nunca mais ela vai pensar em lembrar que foi você que deu aquele toque, né? Eu já tenho. E talvez Não, tá tudo bem, é, mas assim, eu hoje talvez nem também eu consiga falo assim, reconhecer, assim, sabe, nem consiga é, ver, sabe, Cris? que tipo nossa, é o negócio que tirou ali, né, a É, ideia do é. caminho, né? Mas isso foi uma coisa também que com o passar dos anos na Inside Out, acho que na vida, mas obviamente depois de eu Porque ter o meu porque a gente negócio, a gente geminiana, não sei aprendeu a falar não, sabia? eu não sei se é porque o meu ascendente é em peixes, de vez em quando eu tenho que dizer não, entendeu? Porque assim, eu Vai tô sempre, fazendo. tô ajudando a pessoa, que um Ah. pouquinho eu falo assim, pô, é meu Eu trabalho, tem sou que cobrar câncer por de isso, né? ascendente, eu também vou nessa linha aí de ficar me Mas você doando, tem uma assim. sócia que te puxa, né? É, Eu não tem. tenho a sócia. Apesar que você sabe que a Lívia, nesse olhar do negócio, eu sou mais dura Ah, que a também Lívia. Zura. A Lívia é muito ela quer fazer, ela quer encantar, É, eu quero ela é fazer. do lúdico, ela tem essa parada de, tipo, quando a gente tá em planejamento até de ação, tudo, eu sou sempre que falo: "Gente, não cabe na verba". Essa é a minha frase. A Não. da Lívia é: "O que mais?". Eu falo: "Não cabe na verba". Gente, não vai dar no dinheiro. Eu sou Aham, essa. sim, você é a que corta. É, eu sou e só que Não põe viaja, volta pra e terra. só que põe limite no cliente, do tipo: "Você não me paga pra isso, ou se você quiser isso aqui, custa mais caro", tipo, é minha hora homem, é meu conhecimento. E pra fora também, viu, vou te falar que depois de ter o meu negócio, mudou muito essa minha percepção do tipo, dessa ajuda, sabe. "Ah, me Uhum. ajuda a pensar nisso aqui". Hoje eu falo mais: "Quer marcar uma hora?". Eu chamo a Lívia, minha sócia, a gente marca uma reunião e a gente entende o que você precisa de verdade. Mas aí, bom, isso é uma dúvida, é uma boa aqui, que a gente não conversou sobre isso quando a gente se encontrou. Aí tem isso. Aí na Aham. proposta, você entrega alguma coisa do ouro ou não? Porque eu já vi também projetos, às vezes, que Ah, tá na proposta isso é sempre um jogo difícil, né, Cris? Já entreguei muito ouro e já vi depois o meu ouro sendo usado por sendo outra agência. usado pelo cliente, às vezes, por O outra cliente, o agência, cliente não contrata a agência e e toca aquele usa. projeto, Eu né? já vi, mas Porque eu tenho muito. sempre receio, às vezes eu dou algumas ideias, mas eu não aprofundo muito, mas é um risco, né? É o risco, é isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma coisa do feeling aí, sabe? De perceber quem é o cliente, e de ir sentindo, mas é inerente ao negócio. Tem um risco aí que a gente sempre corre. Mas diversas vezes a gente, sei lá, às vezes a gente tá, muito empolgada com a concorrência, assim, fala: "Putz, a gente quer muito esse daí a gente vai dar Sim, sim, tudo e, sim, sim. coloca as ideias e Faz todo o planejamento da entrega". proposta. Exatamente, a gente entrega o plano anual para o cara na no case de prospecção ali, e no bid, e se lasca. Já aconteceu 1000 vezes, assim, já aconteceu. E, hoje a gente vai muito no feeling, e a gente também tem um lugar de ter aprendido a dosar um pouco a dose, assim, de às vezes entregar mais estratégia e menos caminho de operação, sabe, entregar mais o olhar, porque depois o cara não consegue fazer, Sim, sim. literalmente, Tipo, né, não tem como, às vezes, né? O não caminho tem das como. pedras não. É. Isso eu acho que foi uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, assim, sabe, o limite de entrega olhar, entrega pensamento, mas não o caminho.
Uhum. E aí depois o cara não consegue fazer. Eu nunca atuei nessa área muito direto, na beleza, né? Mas eu esse ano comecei um pouco frustrada, porque eu tinha entrado num bid da Mary Kay, que tipo, Uhum. eu falei, a mulher me procurou pelo Instagram, que eu não sei nem como que chegou, né? E eu tava super empolgada, perdi assim, tempão nesse bid. Eu quase não faço concorrência, porque meus clientes são muito indicação, Uhum. mas eu fiquei frustrada, né? Mas você hoje tem um tempo para dedicar à prospecção, a fazer Tem. bid? A gente faz muito. Mas você tem um time para fazer isso ou você que se Não, envolve? entra no fluxo da agência, até porque a gente vai sempre, normalmente a gente acaba criando um time de bid misto. A gente vai trazendo as pessoas que a gente entende que tem Familiaridade com aquilo, né. Eu algo a também nessa agregar ali, a concorrência, contribuir, eu sabe? também trouxe uma pessoa que tinha algo que eu achei assim: "Vai ser o atendimento dessa conta, me ajuda Aham. nessa proposta", mas aí E rolou. às vezes a gente traz até gente de fora, Cris. Contrato quase que uma consultoria. Uhum. Daí é o lugar do Sim, custo em vez de investimento investimento, mesmo. A investimento. gente traz uma consultoria para o BID. A gente já fez isso várias vezes. Eu tenho uma história muito curiosa, assim, que eu fico, e que eu tenho um orgulho, assim, de falar. Paula Majestic, CEO da Globo Sim, Contenaste, sim. minha amiga querida, a gente tem uma relação pessoal, e Eu conheço ela da época que ela era da Cláudia, né. da Cláudia, eu conheço ela de antes, porque a gente trabalhou juntas na Globo, né? Ah, vocês trabalham na Quando Globo, tá. eu conheci a Paula, ela estava na Quem, depois ela virou diretora de femininas, enfim. Isso. Eu conheço ela de lá. Ah, inclusive eu queria tanto trazer ela aqui no podcast, você podia depois mandar o episódio pra ela e Posso falar, super né: fazer "Paula, essa você tá super Paula é uma convidada pra vir no Pode Ser querida, Pauta". é uma querida e uma pessoa, assim, eh, de um de uma Ai, calma, de uma ela é, classe, eu assim, lembro, ela é a maior paciência. e ela tem tanto conhecimento, assim, a gente troca muito, assim. Enfim, e ela estava saindo da Abril, foi quando a Abril fechou, Sim. e ela estava nesse meio do caminho antes dela Hum. ir para L, que ela, né, fundou com a Uhum, Sul, uhum. e depois Saiu também. saiu para ir para Condenaste. Mas nesse meio tempo ela estava num lugar, né, tipo, puta, vou pensar, tô pensando o que fazer da vida, e a gente estava numa concorrência para fazer um trabalho para a Nivea. Uhum. E aí eu virei e falei: meu, já que você tá aí sem Faz uma fazer nada, consultoria. vamos pensar. Eu falei: eu quero ter o olhar, assim. E foi tão rico. A gente Eu ganhou a conta imagino. e a gente passou 2 anos fazendo um projeto que é um case que a gente apresenta até hoje de Nivea, que foi talvez um dos trabalhos mais redondos que a gente fez dentro da agência. A gente tem um baita orgulho dele. E a Paula participou desse processo do planejamento, trazendo olhar pra gente. Aham. Sim, porque femininas, ela tinha uma baita de uma experiência, né, Ela do tinha que de conversar com esse muito a público, né. agregar pra gente, assim, foi super rico. Então a gente tem isso, assim, de às vezes, é isso, convidar pessoas que não são da agência e às vezes nem são, às vezes estão diretamente da área, mas elas podem trazer inclusive um olhar fresh de outro mercado, sabe? A Uhum. gente tem muito isso, assim, de cultivar uma rede de apoio e de parceiros que a gente tá sempre acionando, trocando, chamando pro É, jogo. eu fui num evento da Marie Claire lá que estava o Eloy e O o Aloy e o Rick, e é, sim, são tá. parceiraços nossos. Aí A eu gente faz falei que eu muita era coisa tua com amiga. eles. A gente Eles faz são muita coisa com também são eles. muito antenados, né. O Aloy, enfim, conheço ele também muitos anos, enfim, e ele ainda estava na redação, e o primeiro trabalho dele como PR, como promoter, foi para a Inserote, foi pra gente, porque ele, justamente, eu precisava de alguém que tivesse acesso às pessoas que eu sei que são o ciclo de relacionamento, de amizade, de mailing dele. O primeiro trabalho que ele fez foi para a Inserote. A partir daí, aí ele se juntou com o Rick, que é um outro Sim. super amigo, eh, e criaram a AR, que é a Uhum. agência deles. Uhum. E que Muito tá legal. voando. A Bombando. gente, inclusive, tá fazendo um trabalho agora com eles, super importante pra Chloé. Para Ai, um que lançamento de legal. uma fragrância de Chloé, eles estão fazendo pra gente. E isso é uma pergunta que eu queria te fazer, até você trabalhando, porque eu lembro que você me contou que trabalhava bastante com eles, né, essa Uhum. questão da influência, né, ela entrou muito e tirou um pouco o espaço de alguns jornalistas que poderiam Uhum. falar. A É, maioria dos jornalistas, claro, lifestyle é um pouco diferente, eles sempre tiveram é. uma presença, né, normal, maior nas redes sociais e tudo, mas como que você vê isso, né, esse espaço que às vezes poderia ter um marketing de influência com conteúdo? E a gente não acaba não valorizando essas pessoas que poderiam, né? Como que você fez isso, né? Com, por exemplo, com o Aloy, com o Rick, você fez isso? Você olha para esse formador de opinião, esse influenciador mais de conteúdo? Muito, muito. A gente faz muito. Assim, até, por exemplo, no automotivo, a gente usa muito. Assim, o automotivo é um mercado. é,
ainda tem uma redação muito forte, ainda tem uma assessoria, né, um lugar de imprensa muito forte, mas tem um universo de criadores de conteúdo, muitos deles Jornalistas jornalistas que que cobriram. saíram de redação e que têm hoje seus próprios canais. A gente faz muito trabalho com eles, muito. Inclusive, Hyundai é um cliente que a gente não faz assessoria, né? Eu não cuido, é interna a assessoria. A gente não faz a parte de assessoria, a gente cuida da parte de digital, projetos especiais e influenciadores. Mas a gente joga muito junto, trazendo esses jornalistas que saíram das redações e que são hoje seus próprios canais, para esse lugar da influência, desenvolvendo projetos de conteúdo. Acho que não tem hoje um cliente que a gente não apresente e não leve muita proposta de projeto de conteúdo. Que é justamente, acho que esse olhar de quem tem esse background Não é de raso, empresa. né? Tem uma Exato. profundidade, né? Tem conteúdo, de Tem fato. conteúdo, É né? projeto Tem de recheio, conteúdo. né? Exatamente, tem recheio, assim. Então, a gente faz muito isso. Agora, para esse lançamento de Jaguar, que eu te falei de Jaguar Land Rover, né? Na verdade, deste carro, que é uma edição de Range Rover, que são 5 unidades, o nosso plano é um projeto de conteúdo. Legal. É Você um já projeto tem a de pessoa? conteúdo com veículo. Ó, Com veículo e um influenciador junto. top. E aí, eu acho que a coisa de fazer várias linguagens, de atuar nessas várias frentes do cliente também permite a gente ir fazendo esses cross. A gente usa muito o influenciador dentro de uma estratégia de assessoria de imprensa. A gente usa muito o influenciador dentro de assessoria de imprensa. A gente usa muito a expertise de assessoria de imprensa, dessa olhar de conteúdo para influenciador. A gente mistura muito, assim, essas disciplinas. Mas é que você consegue também fazer mais áreas do cliente e permite fazer esse cross, né? Exatamente. É muito legal. É né? muito legal. Eu assim, na agência, uma época eu tirei o marketing de conteúdo, agora eu voltei, porque eu tenho uma pessoa que está me ajudando nessa parte e tal, com os clientes, porque eu acho que tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Mas às vezes você não tem, justamente, um olhar, né? Uma pessoa que está imersa ali, então essa que é a dificuldade. Você já tem núcleos que tem pessoas estratégicas em cada uma delas. Né? Exatamente. A gente tem um núcleo e o processo de pensar em projeto, ele é colaborativo, né? A gente senta todos os núcleos junto. Vai todo mundo para a sala de reunião, o brainstorm é todo mundo junto. Então, a assessoria de imprensa, tudo que a gente faz para influenciador, tem a pessoa de assessoria que está ali junto na sala e falando, putz, mas esse conteúdo aqui. Né? É que nem a agência, que nem de agência, exatamente. né? Que É um formato. o modelo, né? Que a gente veio também na GEL também. A gente, qualquer projeto, em ia conjunto. todo mundo, né? E foi ali que eu aprendi também sobre estratégia de lançamento e tudo, que é muito legal. Hoje né? a gente opera, o nosso modelo de operação internamente é o de uma agência de publicidade. A gente tem o nosso atendimento não é o assessor de imprensa. É o atendimento do cliente, que está no lugar de, muito mais com esse olhar de negócio, de pensar... de agência também, que era o atendimento, Exatamente. né? E o núcleo de assessoria é uma das entregas que a gente faz. Ele não é só ele à frente com o cliente. Então, isso facilita essa integração e essa conversa, né, entre todas as áreas, e a gente criar esses projetos que são mais ricos, porque isso, ainda que que a gente esteja entregando um projeto de influenciador, a equipe de assessoria já viu esse conteúdo antes até, porque teve que se antecipar. A equipe de digital também. Então, eles já têm o discurso, a linguagem, já sabem o que deu certo. Eles trocam muito com o time depois de influência, na hora de pensar em quem são as pessoas, o que elas vão falar, como vão. Porque já tem ali o conhecimento, já está dentro de casa também. Então, essa troca é muito rica. E qual seria o recado que você daria aí para as donas de agência? Pode ser para os donos também, que a gente não vai só, né, focar só nas mulheres, né? Apesar da gente achar que é, né, melhor deixar aqui. Mas a gente pode dar dicas para todo mundo, né? A gente pode ser democrática. Pode, claro. Você, com esse tempo de aprendizado aí, que dica que você daria ou que recado que você daria para quem está empreendendo aí? E tem muita gente que acha assim, sempre olha o copo cheio, nossa, vai acabar nosso trabalho, não tem mais espaço na imprensa, e daí fica limitado, não pensar, né, fora da caixa. Que recado que você daria, que você aprendeu aí, que pode encurtar o caminho? Eu acho que não vai acabar, muito pelo contrário. Eu acho que a gente está, ao contrário, eu acho que a comunicação é super valorizada. Eu acho que esse lugar de... Hoje a comunicação é uma ferramenta de negócio, não é uma ferramenta de comunicação. A comunicação está dentro do negócio. E eu acho que este é o lugar também de ganhar o jogo, quando a gente se entende neste papel.
Quando a gente ocupa essa posição, a gente ganha o jogo dentro do cliente, a gente ganha o jogo no mercado, porque a gente é melhor na hora de pautar um jornalista, a gente é melhor na hora de contratar um influenciador, quando a gente entende comunicação como negócio, como estratégia de negócio. E é isso, eu não estou falando de vendas necessariamente, porque às vezes não é. Uma assessoria de imprensa está muito menos focada nessa coisa da venda direta, mas como negócio. Eu acho que esse é o grande caminho, assim, do olhar para a comunicação. A gente se vê nesta posição, e é isso. Ainda que seja só assessoria ou só marketing de influência, a gente se vê como parte do negócio. E estudar para isso também, né, Cris? Olhar, entender. Não dá para a gente hoje chegar para um cliente e virar e falar, isso aqui é imensurável, é qualitativo. Não cola, não existe mais isso. Não, qualquer um sabe hoje checar o que dá, o que não dá, É né? isso, tem métrica, e é isso, ela pode ser personalizada, ela pode ser combinada junto, porque eu acho que precisa ser, porque cada projeto tem uma expectativa, tem um objetivo de negócio, então a métrica, obviamente, tem que estar alinhada ao objetivo, mas tem que ter. A gente é muito focado em métrica na agência, seja em relatório, em métrica, em apresentação de resultado, justamente porque a gente se entende como negócio. Até porque se você não souber onde você chegou, você não vai traçar novos caminhos, né? E hoje a gente fala muito, Cris, também que o resultado, ele não é só para o cliente, ele é para mim também. Sim. O resultado é uma ferramenta importantíssima para o planejamento. Gestão. A gente olha para o planejamento desse, o que eu vou fazer no ano 2 do cliente a partir dos resultados do ano 1. Com certeza. Ele é um insumo de planejamento importantíssimo também. Então, o se entender como negócio é para dentro e é para fora. E isso muda totalmente o jogo. Uhum. Nos posiciona de uma outra forma. E aí a gente passa, de fato, a ser essencial para o cliente. E a gente, inclusive, valoriza o nosso mercado, a gente valoriza a nossa atuação, a gente deixa de ser um penduricalho, como a comunicação cobrar foi qualquer muitas coisa, vezes. né? Cobrar preços ridículos, né? Exatamente, a gente se valoriza no mercado, no lugar que a gente de fato tem, que é na mesa de decisão do negócio. Muito, muito, muito bom, Cássia. Cássia, a gente tem um quadro novo aqui, que eu acho que eu te avisei antes, não sei se eu avisei, Sim. mas era um quadro que é Pergunte para a assessora de imprensa. Os jornalistas mais aproveitam esse momento aí para tirar as dúvidas deles, mas aproveita aí qual é a pergunta que você quer fazer para a assessora de imprensa. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, para a empresária, não para a assessora de imprensa, muito porque bom, eu acho que muito esse bom. é o lugar aqui que a gente está falando. Eu e Lívia, a gente nos últimos anos acho que no último ano, assim, acho que por dois fatores. Uma, a idade, né? A gente passou dos 40, um pouquinho? Pouquinho, Passa um pouquinho. E pelo crescimento da agência, pela quantidade de pessoas que a gente tem hoje, e isso vai trazendo um senso de responsabilidade que tem um peso, né? A gente tem pensado muito no futuro. A gente hoje pensa muito isso. O que vai ser daqui 5 anos? E aí, não só o que vai ser do mercado, mas o que eu quero estar fazendo daqui 5 anos, assim, o que a gente quer estar entregando daqui 5 anos, daqui 10 anos. A resposta para a pergunta da Cássia, você confere na sexta-feira no episódio bônus. Eu adorei. É lindo. Adorei. Vai lá nadar no rio, se conectar com a natureza. Amo. Isso foi sensacional, bom. sensacional. Cássia, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Querida. Obrigada a você por acompanhar. Espero que esse papo nosso aqui tenha, de algum jeito aí, te cutucado a sair do lugar, a pensar fora da caixa, né? Existe o copo mais cheio, só que você também tem que encher ele, né? Tem que encher, tem que fazer sua parte. Obrigada a você e até semana que vem.